Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Essa semana nós estamos falando sobre aprender com os animais. Nós sabemos que nós podemos aprender com a criança, com um jovem, com um adulto, com um ancião. Nós podemos aprender com qualquer pessoa, porque Deus ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. E nós podemos aprender com qualquer pessoa. Imagina aprender com animais, né? Aprender com um cachorro, uma ovelha, a galinha, uma águia. E hoje, para a gente encerrar, nós vamos falar sobre o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz assim: não chores, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Imaginou? O leão da tribo de Judá, Jesus, raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Que nós possamos meditar o que significa leão da tribo de Judá. Significa realeza, força, coragem e vitória. Já imaginou o que significa leão da tribo de Judá? Jesus, realeza, porque ele é o rei dos reis. Realeza, força, coragem e vitória. É isso que Jesus representa para nós. Ele é o rei dos reis. Quando Deus diz assim a Josué: seja forte e corajoso, não é usar exatamente a força física, não é ter a coragem de enfrentar, mas a força é a questão de acreditar. A força que a gente deve ter é a confiança. Eu tenho tanta força, mas naquele que me fortalece. A minha força vem do Senhor. Eu tenho que ter coragem. Às vezes precisamos ter coragem até de ficar parado, porque o inimigo ele tenta nos afrontar, nos confrontar, e nós devemos ter coragem. Às vezes dizer assim: eu vou ficar quieto, eu vou orar e vou entregar o meu inimigo nas mãos do Senhor, o Rei dos Reis. É isso que significa leão da tribo de Judá. Porque sabemos que o leão, ele tem força, ele tem coragem. Ele é o rei da selva, né? Mas Jesus, ele é o rei dos reis. Guarda aí no seu coração, que você possa sentir a força que vem do Senhor, que você possa ter coragem, às vezes, sabe de quê? De não lutar. Tem gente que pensa que coragem é só lutar. Às vezes a gente precisa ter coragem assim: eu vou ter coragem de ficar quieto e entregar nas mãos de Deus, principalmente os nossos inimigos. E quando nós entregamos nas mãos de Deus, Ele sabe o que fazer e como fazer e quando fazer. A nossa vitória vem do Senhor, é no tempo dEle. Então, essa semana nós aprendemos muito, não foi? O cachorro é um animal fiel. Aprendemos com a águia, que a águia renova. Quando ela completa 40 anos, ela renova. Aprendemos com a ovelha, um animal dócil. Aprendemos até com a galinha, a proteção que a galinha faz com seus filhos. É isso que Jesus disse: eu até quis fazer como a galinha faz, proteger vocês debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Vocês que matam os profetas e apedrejam aqueles que foram enviados. Eu queria fazer como a galinha fez, proteger os seus pintinhos.
E hoje nós aprendemos sobre o leão da tribo de Judá. Anota aí, capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Não chores, não chores, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Até a próxima mensagem. Qual é o leão que tem dentro de você? Tenha força e coragem. Foi isso que Deus disse a Josué. Seja forte e corajoso. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos todos os dias renovar as nossas forças como a águia. Que nós possamos ser dóceis como uma ovelha. Que nós possamos ser fiel como um cachorro. Que nós possamos aprender também com os animais. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.